Graças e paz, queridos. É com muita alegria que eu estou aqui para falar com você sobre evangelizar. A precisão, a necessidade, a importância de evangelizarmos. A importância da igreja se posicionar nessa área. E eu quero falar ainda mais específico sobre onde evangelizar. Eu preciso de alguns minutos seus para que você preste atenção e aprenda comigo e aprenda junto comigo. Vamos crescer e vamos avançar nesse tema. Então, em Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 8, diz assim: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É bem interessante nós lembrarmos que não existe outro caminho. É muito importante nós estarmos conscientes de que não há outra maneira para que a salvação chegue até a humanidade. Não existe outra fórmula, não existe outro caminho, não existe outro meio. Só existe um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Agora, como esse caminho vai ser propagado? Como esse caminho vai ser anunciado? De que forma a humanidade vai conhecer esse caminho? Através de mim e através de você. Através da igreja. É necessário a igreja anunciar as boas novas da salvação. É importante, é crucial, é uma ordem. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eu já ouvi diversas vezes de que nós devemos evangelizar apenas a nossa família ou no nosso bairro e depois as nações, depois outros lugares, mas não foi assim que Jesus falou. Não foi bem assim que ele disse. Ele disse o seguinte, na Bíblia Amplificada, abre um pouco mais o leque. Olha o que diz lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder, habilidade e eficiência quando o Espírito Santo tiver vindo sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, durante todas as fronteiras da terra. Então, onde eu vou evangelizar, onde eu vou propagar o evangelho, onde eu vou falar da salvação? Onde estiver alguém. Onde estiver uma criatura que ainda não conheça, onde estiver uma pessoa precisando dessa palavra, as pessoas em que você estiver acesso, as pessoas que você conhecer, você terá acesso a pessoas que eu não terei, eu vou ter acesso a pessoas que provavelmente você nunca conhecerá. Então essas pessoas em que eu tenho acesso são minha responsabilidade. E as pessoas que você tem acesso são sua responsabilidade. Então, onde eu vou pregar? Em que lugar eu vou pregar? No meu bairro, para minha família, na minha cidade, nas nações, tudo ao mesmo tempo. Pessoas estão sendo chamadas por Deus, convocadas por Deus. E se você está assistindo esse vídeo e tem um chamado, e sabe porque sabe que tem um chamado para as nações, e está recuando, está retrocedendo, eu quero te estimular. As nações estão precisando de você. Mas por acaso você percebe no seu coração que você foi chamado por Deus, convocado, e a tua habilidade é o evangelismo pessoal, é o teu bairro, é a pessoa, é aquele evangelismo corpo a corpo? Faça. A Bíblia diz: recebereis poder, recebereis habilidade, recebereis eficiência, recebereis capacitação. Quantas vezes eu mesma já disse: Senhor, mas eu não sei como falar, eu não sei como pregar, eu nem sei mesmo o que eu vou dizer. Sabe de uma coisa? O que Cristo fez na tua vida, isso já é uma pregação. O que Ele já fez em você, isso já é uma pregação. Mas muitas vezes eu tenho percebido a igreja se acomodando
E a igreja se conformando a apenas o testemunho. As pessoas estão vendo o que Cristo fez na minha vida e estão calados, estão com as bocas amordaçadas e não estão proclamando o evangelho. A Bíblia diz sim que nós devemos frutificar. A Bíblia diz sim que nós devemos externar a vida de Deus que há dentro de nós. Claro, verdade. Mas a Bíblia também fala sobre proclamação do evangelho, sobre anunciar o evangelho, sobre dizer o evangelho. Em Marcos 16:16, na ampliada, diz o seguinte: e ele lhes disse: ide por todo mundo e pregai e publicai abertamente a boa nova do evangelho a toda criatura da raça humana. Então, sabe, querido, chegou a hora da igreja arregaçar as mangas. Chegou a hora da igreja fazer, cumprir o ID de Cristo. Chegou a hora da igreja de nós confiarmos em que aquele que nos chamou nos capacitará. Sabe, para cada peixe existirá uma isca, para cada pessoa existirá uma forma. Mas o que eu quero frisar aqui, nessa minha parte, é onde? Onde eu vou evangelizar? Onde? Sabe, Paulo ele diz algo interessante em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2. Anuncie e pregue a palavra, mantenha seu senso de urgência, fique alerta, disponível e atento, tanto se tiver oportunidade, tanto se parecer favorável, como se parecer desfavorável. Olha que interessante. Seja conveniente ou inconveniente, seja bem-vindo ou não, você como pregador da palavra deve mostrar às pessoas o modo de vida em que elas estão vivendo e que elas precisam da salvação e que elas necessitam da salvação e que é necessário que elas reconheçam a obra da cruz. É necessário que elas reconheçam o caminho que é Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e convença-os, repreendendo, corrigindo, advertindo, encorajando, seja persistente, e que a sua paciência e ensino sejam inesgotáveis. Onde eu vou evangelizar? Onde eu tiver oportunidade. Josi, e se eu não tiver oportunidade? Peça ao Senhor. O próprio Paulo disse que as portas da palavra sejam abertas para a pregação do evangelho. Então crie a oportunidade se você não tiver. Crie, cave a oportunidade de uma forma, queridos, em amor, claro. Mas muitas vezes nós ficamos tão cuidadosos. E se eu estiver sendo inconveniente? E se a pessoa não quiser me ouvir? E se a pessoa não quiser saber do evangelho? Sabe, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nós observamos o nosso grande mestre. Ele pregava as boas novas nas sinagogas. Ele pregava as boas novas numa montanha. Ele pregava as boas novas numa conversa com uma mulher, num poço. Ele não perdia tempo. Ele remia o tempo dele. Ele aproveitava o tempo dele. Se alguém se encostava em Jesus, se eu puder usar esse termo, essa pessoa com certeza seria afetada, influenciada pela salvação que ele carregava. Sabe, queridos, você precisa lembrar que você é a habitação do Senhor, você é morada do Senhor, ele habita em você. Então, onde você estiver, você é um representante dele, você é um embaixador dele. Então, nós devemos nos posicionar como tais. Nós devemos falar como tais. Nós devemos ir aonde essas pessoas estão. Nós devemos ir às tribos, nós devemos ir às nações. E quando eu falo nós, eu estou me referindo à igreja do Senhor. É claro que nem todos terão um chamado para ir a nações. É claro que nem todos irão a povos distantes. Mas sabe, naquilo que você sabe que tem que fazer, por que você não está fazendo? E naquilo que você já está fazendo, seja ainda mais eficaz, seja ainda mais atuante. A humanidade está precisando, clamando. A Bíblia diz, queridos, que se nós não falarmos, as pedras vão clamar. Então não espera uma pedra clamar ao teu redor para que você faça algo. Deixa a vida de Deus que há em você sair através dos teus lábios. Deixa o evangelho da salvação sair através da tua boca. Rei Harbon, que um grande evangelista mundial, ele diz algo tão interessante: o evangelho é eterno, porém nós não temos a eternidade para pregá-lo.
Nós só temos o tempo em que estamos vivendo para alcançarmos aqueles que vivem enquanto estamos vivendo. As gerações há 50 anos atrás eram responsabilidades daquelas pessoas. Mas nesse tempo agora, nesse tempo que se chama hoje, onde você está inserido, na família que você está inserido, no trabalho que você está inserido, no bairro que você está inserido, na igreja que você está inserido. Não deixe uma pessoa entrar e sair da tua igreja sem ser afetado ou influenciado pela salvação que você carrega. Pelo contrário, seja aquele que vai ser o portador das boas notícias. Seja aquele que vai ser o proclamador, o anunciador das boas notícias. Sabe, ele não pediu, ele não simplesmente disse se você puder. Jesus não disse simplesmente quando você sentir, não. Ele deu uma ordem: ide, vá, pregue, anuncie, fale, confie que a capacidade eu depositei através do meu Espírito. A Bíblia diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. E os sinais vão confirmar a palavra. Então, onde nós estivermos, nós somos um canal de proclamar a salvação. E que salvação é essa? O souzo de Deus. É a preservação, é a cura, é a proteção, é a vida eterna, é a cura. Tudo isso está inserido no pacote da salvação. E nós estamos vivendo em um tempo onde a humanidade está assolada por calamidades, por más notícias, o amor está indo embora, as pessoas estão assustadas e elas estão clamando por uma solução. E nós, como igreja, temos essa solução. E essa solução se chama Jesus Cristo. Essa solução se chama o Evangelho das Boas Novas. Essa solução se chama o Evangelho da Salvação. Então, deixa esse Evangelho sair através dos teus lábios. Deixa esse Evangelho ser anunciado através da tua vida. Deus está contando comigo e com você. Deus está contando conosco. Ele precisa da nossa voz. Quando a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, eu quero te recordar, porque uma vez eu fui recordada a isso. Sabe que as cordas vocais estão inseridas no corpo. Então nós somos a voz. João Batista naquele tempo era a voz que clamava no deserto anunciando uma salvação. E nós devemos nesse tempo anunciar a salvação. Dizer: ei, há uma solução para você. Ei, existe alguém que morreu na cruz por você. Ei, existe alguém que ama você. Ei, existe alguém que acredita em você. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Quantas vezes eu já fiquei, às vezes, até constrangida quando eu vi algum irmão gritando em um trem, em um ônibus. Mas quer saber? Eles estavam certos e eu errada. Eles estavam fazendo o que eles achavam que podiam, naquele momento, sem desperdiçar a oportunidade. Seja no ônibus, seja no trabalho, seja no sinal, seja num avião viajando, onde você estiver. Onde você estiver, eu vou repetir, onde você estiver inserido, Deus estará naquele tempo, naquele lugar, contando com você e esperando pela tua obediência. Sabe, igreja do Senhor, você que está me assistindo, eu quero concluir com isso. Quantas vezes nós atribuímos a pecado só algumas coisas, mas pecado é desobedecer. Pecado é desobediência. Então, se existe uma ordem do meu Senhor e do teu Senhor para pregarmos o Evangelho e nós não estamos pregando, isso é o quê? Desobediência. Então, nós estamos pecando. Então, não vamos cair nesse erro. Vamos nos aquecer, vamos nos levantar como a igreja triunfante nesse tempo, anunciando as boas novas do Evangelho, a tempo e fora de tempo. Onde você estiver, você será o portador da salvação. Seja abençoado na prática da palavra.